Lá, foi rapidinho, né? Sujeito oculto com pronome eles ou elas. Há necessidade de haver um contexto maior. Neste exemplo aqui, eu tenho um período composto por duas orações. Professor, como eu sei se tratar de duas orações? Bom, é só você verificar o número de verbos. Então, eu tenho dois verbos, logo eu tenho duas orações, basicamente. João e Maria exercem função de sujeito composto. O sujeito composto é fácil de identificar. Você pergunta antes do verbo, você vai encontrar o termo a que esse verbo se refere. Muito bem. Mas na segunda oração, e foram bem na prova, o termo que está oculto aqui, se eu tivesse que escrever algum termo aqui antes dessa flexão verbal foram, eu iria escrever o termo eles. Eu não poderia dizer João e Maria estudaram e João e Maria foram bem na prova. Se eu tivesse que escrever um termo aqui, eu iria escrever o termo eles. Nesse caso, o pronome eles me indica um sujeito oculto. Então, somente neste caso, hein, gente, quando eu puder atribuir a flexão verbal a um termo ou uma expressão anterior, né, eu vou identificar o pronome eles ou elas como um sujeito oculto, somente nesses casos. Se eu tiver uma oração isolada de um contexto, quebraram a carteira, vou perguntar, mas quem quebrou? Né? Isso ocorre bastante na sala de aula, onde a gente encontra uma carteira quebrada. Ninguém sabe quem quebrou. Então os alunos costumam responder, ah, professor, quebraram. Mas quem quebrou? Quem quebrou essa carteira? Há um mistério. Não aparece o dono da arte, né? Pode ter sido até acidental. Eles quebraram. Eu sei que a flexão verbal está se referindo à terceira pessoa do plural, eles, mas eu não consigo identificar a que expressão, a que substantivo se refere essa expressão eles. Neste caso, eu tenho um sujeito indeterminado. Beleza? Então vejam, só consigo atribuir sujeito oculto ao pronome eles quando eu tiver um termo anterior a quem atribuir a flexão verbal, que é o caso de foram, eu consigo atribuir a João e Maria. Então o termo que eu tenho aqui oculto é o termo eles. Neste exemplo aqui, uma frase isolada de um contexto, eu não consigo determinar quem ou o que, né, exerce a flexão verbal. Beleza? Muito bem. Agora, com o pronome você e vocês, nós vamos ter que rever os conceitos dos verbos no modo imperativo, para a gente identificar o sujeito oculto, tu e você, e diferenciá-los, tá bom? Vamos lá então, é rapidinho, a gente já volta com essa explicação. Eu vou aqui escrever na lousa um resumo, a gente já volta com essa explicação, beleza? Já já!